Boa noite. Vocês gostam de viajar? Eu gosto, mas eu não sou do tipo de pessoa que se preocupa com os detalhes da viagem. Lá em casa, quem se preocupa com isso é a Karen. A Karen, ela é a planejadora, é ela quem gosta dos detalhes e ela faz isso muito bem. O cuidado dela vai desde a arrumação das malas até o que as crianças podem ou não podem comer durante a viagem e na viagem. Eu não estou sendo sarcástico aqui. De fato, ela ser boa nisso faz com que a gente possa curtir a viagem ainda melhor. Então, a cara, ela gosta de planejar o dia. E, infelizmente, muitas vezes, eu frustro ela porque eu não sou assim. Eu prefiro levar um dia sem planejamento detalhado. Isso não significa que eu menosprezo qualquer coisa relacionada a planejamento, ou mesmo que meu dia seja desorganizado. Eu gosto de fazer as coisas conforme as oportunidades do dia. Depende da temperatura, depende do que há no cardápio, depende se as crianças vão acordar mais cedo, depende se os amigos estão afim. E da mesma forma, eu penso que o meu xará bíblico, ele escreveu a carta dele mais ou menos assim. Tiago, ele notoriamente não teve uma preocupação em escrever a sua carta com uma organização da qual nós estamos acostumados. O jeitão dele é mais parecido com o que eu faço do que com a Karen faz. E parece que ele escreve, ou ele escreveu, conforme se lembrava ou se deparava com os problemas que eram enfrentados pelos judeus convertidos do cristianismo na sua época. Em outras palavras, a estrutura da carta dele é bem difícil de esboçar os pensamentos dele numa linha de fluxo, numa lógica que tenha começo, meio e fim. Além disso, Tiago, ao contrário de Paulo, ele não ficou dando bases teológicas para apoiar as suas propostas, como nós devemos responder às provas da vida. Tiago, ele deu muitas exortações sem explicar as questões teológicas que envolviam essas exortações. E foram muitas exortações. Para vocês terem uma ideia, Tiago, ele usa, em média, um imperativo para cada 2 versículos da sua carta. E essa é a maior média de todo o Novo Testamento. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a nossa nova série de estudo começa hoje na carta desse meu xará, Tiago. O meu intuito é estudar essa carta com vocês até dezembro e provocar em cada um de nós uma necessidade de vivermos a fé que nós professamos em Jesus Cristo. Sendo assim, eu queria ler com vocês o primeiro versículo dessa carta e logo em seguida eu queria orar com vocês. O versículo diz o seguinte, Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos aqui, reunidos em torno da Tua palavra, para Te louvar, para Te agradecer, para aprender mais de Ti. Pai, obrigado pela oportunidade, nos ajude, Pai, a sair daqui com uma consciência como a que Tiago tinha, e se apresenta logo no começo da sua carta. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse para vocês, o autor dessa carta é Tiago. E nós sabemos disso porque o autor, ele se identifica assim, ali olha, a primeira palavra, Tiago. Agora a pergunta é, que Tiago é esse? Porque o Novo Testamento, ele fala para a gente sobre, eu pergunto para vocês, quantos Tiagos tem no Novo Testamento? A resposta é 4. Tem 4 Tiagos no Novo Testamento. Qual deles será que escreveu essa carta? O primeiro deles, nós podemos ver em Mateus 4, quando Jesus ele chama seus primeiros discípulos. Jesus ele estava pregando, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E ele também fazia isso quando andava à beira do mar. Ele já tinha chamado Pedro e André, e quando ali ele encontra outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos
de Zebedeu, que também eram pescadores como Pedro e André. Tiago e seu irmão eram conhecidos como Boanerges, que significa filhos do trovão, e isso por causa da impulsividade deles. E esse Tiago, filho de Zebedeu, ele foi o primeiro apóstolo de Jesus a morrer no ano de 44. Lembrando aqui que Jesus morreu em 33 ou em 34. E até por causa dessa data, teólogos dizem que 44 seria um ano muito cedo para ter escrito essa carta aos judeus cristãos que foram dispersos, ou, como dizem algumas versões mais antigas, os judeus da diáspora. Ok, vamos para uma outra opção. Que tal então Tiago, filho de Alfeu? Ele também era apóstolo, mas muito pouco se sabe sobre ele. E não há evidências significativas para dizermos que foi ele que escreveu essa carta que nós temos nas nossas Bíblias. Então uma terceira opção seria o Tiago, que era pai de Judas, não Iscariotes, mas o outro Judas. Mas a questão é que nós sabemos ainda menos sobre esse pai desse Judas do que do apóstolo Tiago. Tudo que temos na Bíblia, que era filho de Alfeu, tudo que nós temos na Bíblia sobre ele, é exatamente essa distinção que Lucas faz entre os dois Judas que eram apóstolo. Um era o Iscariotes, o outro era o filho de Tiago. O quarto e último da nossa lista é o meio-irmão de Jesus, e que eu acredito ser o autor dessa carta, mas que ele se identificou como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o candidato que eu acho mais provável entre todos os Tiagos que estão descritos no Novo Testamento a ser o autor dessa carta. Agora, é muito interessante que ele não tenha usado a sua posição de irmão de Jesus para se apresentar. Ele não disse, Tiago, irmão de Jesus, e continuou escrevendo a sua carta. Porque de uma forma geral, nós gostamos de ser conhecido por algumas coisas. Às vezes é pelo desempenho profissional, outras vezes pelo desempenho esportivo, outras vezes os seus títulos acadêmicos, algumas vezes pelo seu dinheiro, pelo carro que você dirige, pelas marcas de roupa que você veste. Algumas vezes é pelo sobrenome. Eu sou da família Delgado, eu sou da família Bastos, sou da família Gomes, sou da família Piancó, sou da família Lisboa. Tiago poderia ter dito, eu sou da família de Jesus, eu sou irmão dele, mas ele não fez isso. E olha que Paulo, quando ele fala desse Tiago, o autor aqui, em Gálatas 2,9, ele chama ele de coluna da igreja. Veja só, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas. Então, uma outra forma que Tiago poderia ter se referido, falado de si mesmo, era Tiago, coluna da igreja. Mas ele não fez isso. Uma outra forma ainda como Tiago poderia ter se chamado era de justo, porque foi assim que ele ficou conhecido no tempo de vida dele. Segundo Eusébio, que foi o bispo da Cesareia no 3º século, quando ele cita Regésipo, ele diz que esse Tiago era conhecido como justo. Então ele poderia ter dito, sou Tiago, o justo, e continuando a sua carta. Mas ao invés de dizer, eu sou irmão de Jesus, eu sou coluna na igreja, eu sou o justo, ele referiu-se a si mesmo como servo. E esse título, ele se torna ainda mais interessante quando nós olhamos para a história desse meio-irmão de Jesus. Teve uma vez que Jesus foi até a cidade onde cresceu, e lá ele começou a ensinar na sinagoga. O texto de Marcos 3,2 diz assim, quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados,
De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Ou seja, as pessoas ali presentes, além de ficarem admiradas com o ensino de Jesus, também sabiam que ele era um homem especial, um homem sábio, um homem capaz de fazer milagres. Mas eles não tinham certeza sobre a identidade desse homem. Vejam só, não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Vejam, muitas pessoas se admiravam com aquele homem, que depois vieram a saber que era Jesus, aquele que cresceu ali naquela cidadela, praticamente uma vila, mas os da casa de Jesus, da sua própria família, sentiam-se ofendidos, como se Jesus fosse o maluco do pedaço. Jesus disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E Tiago está incluído nisso. Tiago é um dos que não reconhecia a messianidade de Jesus, não cria na identidade do Senhor Jesus, que era o próprio Deus encarnado, que era o Messias prometido. Pelo contrário, a presença de Jesus parecia envergonhá-los. Em João capítulo 7, dos versículos 2 a 5, nós lemos: mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Veja, Tiago era irmão de Jesus, e apesar de tudo aquilo que Jesus fazia e falava, Tiago continuava cético, ele não acreditava. De certa forma, perceba que ele e seus irmãos estão até zombando. Cara, se você quer ser reconhecido, você precisa sair daqui, você precisa ir para algum lugar, para o mundo afora. Jesus estava sendo ridicularizado pelos próprios irmãos que não criam nele. Os irmãos estavam sendo cínicos. Mas, em algum momento da história, da vida desse Tiago, houve uma mudança. E ele passou a crer em Jesus. Aquele que era cético, aquele que era cínico, aquele que se envergonhava com a presença do seu irmão, que era o próprio Messias, ele passou a ser crente nesse irmão, em Jesus Cristo. E ele não foi um mero crente. Como vimos, ele foi chamado de coluna. Ele ficou conhecido como o justo. E talvez essa tenha sido a experiência de alguns de vocês. Antes, zombadores da fé cristã, faziam piadas com qualquer coisa relacionada a Jesus. Mas agora são crentes em Cristo e participantes da família de Deus. O que aconteceu com você? O que aconteceu com Tiago? O texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, ele nos dá uma pista. E eu quero ler com vocês, só que a partir do versículo 1 desse texto. Não está no slide, somente o versículo 7 eu vou mostrar para vocês. Mas está escrito assim: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois, apareceu a
Tiago e então a todos os apóstolos. Então o que foi que mudou essa postura ou essa mentalidade de Tiago? Eu diria, foi a percepção que seu irmão, que estava morto, agora estava vivo. Que Jesus havia ressuscitado. Foi a ressurreição que levou Tiago a uma nova conclusão, a uma conclusão diferente da que ele tinha. Eu tendo a pensar que o maior símbolo do cristianismo não é a cruz vazia, mas a tumba ou túmulo vazio. A ressurreição, ela é o ponto-chave do cristianismo. É ela que torna tudo o que aconteceu válido. Não é por menos que Paulo vai dizer, um pouquinho mais para frente, nesse mesmo capítulo, 1 Coríntios, capítulo 15, de fato no versículo 14, que se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação e também a nossa fé. Quando pregarem o Evangelho, meus irmãos, falem da morte de Cristo, mas também falem da ressurreição. Os dois pontos que nós lemos no começo desse capítulo, e fala dessas duas coisas, é a base do Evangelho, dessa boa notícia que quando cremos, nós somos salvos por Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Foi a ressurreição que transformou o cético e o cínico Tiago num humilde servo. Mas o que significa ser servo? Eu queria lhes apresentar duas características de um autêntico servo de Deus. E a primeira delas é essa: o servo de Deus crê em Jesus. Quando Tiago ele escreve a sua carta, ele diz que é para as 12 tribos dispersas entre as nações. Mas quem formavam essas 12 tribos de Israel? No meio da comunidade de Israel, essa era uma forma para se referir ao Israel como um todo. Mas essas tribos, elas foram dispersas em 586 antes de Cristo. E não é que elas não existiam mais, é que elas estavam espalhadas. Mas será que Tiago estava escrevendo para todos os judeus espalhados pelo mundo? Olha o que nós lemos no capítulo 2, versículo 1 da carta de Tiago. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Então não é que Tiago ele estava escrevendo para todos os judeus do mundo afora. Tiago ele estava escrevendo para os judeus que eram crentes em Cristo, que se converteram ao cristianismo. Agora, por que dispersos ou espalhados? Porque em Atos 8:1 houve uma grande onda de perseguição e que varreu a cidade de Jerusalém com esses crentes. E que eram judeus. No começo, gente, a igreja era composta somente por judeus convertidos. Os gentios, eles vieram alguns anos depois. E nós estamos falando aqui de uma carta que foi escrita entre 45 e 49. A precisão é difícil. E saibam, esse é o primeiro escrito do Novo Testamento. Lembrem-se, o Novo Testamento ele não está escrito numa ordem cronológica. Primeiro foi Mateus, depois foi Marcos, depois foi Lucas. Tiago, cronologicamente, é o primeiro escrito do Novo Testamento. E Tiago, ele se chama de servo no começo da sua carta, sendo que ele é crente no Senhor Jesus. Ele é um judeu cristão. Ele que em Atos 1:14 aguardava a vinda do Espírito Santo. Ele que em Atos 12 é reconhecido como um dos líderes da igreja em Jerusalém. Ele que em Atos 15 era um dos cabeças no concílio de Jerusalém. Ele que teve a sua morte por apedrejamento lamentada pelos judeus. E isso quem nos conta não é a palavra do Senhor, mas é um historiador chamado Joséfo,
um judeu do primeiro século, que debaixo do sumo sacerdote Anano II, Tiago foi apedrejado em 62. Mas, por que servo? Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Antes de crermos em Cristo, nós fazíamos parte de um império, de um reino, de um domínio, chamado por Paulo aqui de domínio das trevas. Quando cremos no Evangelho, o Pai Celestial, Ele nos transporta desse domínio das trevas para o reino do seu Filho amado. Antes eu era servo de um reino, depois eu me tornei servo em outro reino. Num reino onde eu tenho a redenção, o perdão dos meus pecados. Eu nunca deixei de ser um servo. Antes eu servia no reino das trevas, agora eu sirvo no reino da luz, onde há um novo Deus, um novo Senhor, inclusive todo-poderoso. Jesus, Ele morreu para me libertar dos meus pecados, mas não para me libertar do seu amor e tampouco do seu reino. Nas palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 7, 22, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Então perceba que, por um lado, a obra de Cristo, ela nos liberta. Por outro lado, ela nos coloca debaixo do seu senhorio. E isso nos leva à segunda característica de um servo de Deus, que eu gostaria de comentar com vocês. O servo de Deus, ele busca agradar e se assemelhar ao seu Senhor. Paulo manifesta a seguinte visão em Gálatas capítulo 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Percebam o foco do servo de Deus. A sua preocupação não é a aprovação pelos homens. Não há como agradar os homens e como ser um bom servo de Deus. Quando nós nos tornamos servos, quando fomos justificados por Deus por causa da graça nele, por meio da fé nele, nós nos tornamos uma nova criatura. Uma nova criatura cujos pensamentos e hábitos começaram a ser transformados pela graça de Deus, de acordo com as Escrituras. Antes, encher a cara com bebida era bom, agora não é mais. Antes, gastar com roupas caras, mesmo com o armário cheio delas, era bom, agora não é mais. Antes, burlar os impostos era uma aventura, agora não é mais. Especificamente para mim, como eu já comentei algumas vezes com vocês, falar palavrões era legal, agora é ridículo. Na condição de servo, nós começamos a imitar o nosso Senhor, nos costumes, no sotaque, nas observações. Vocês já viram aqueles alunos que têm o jeito do professor? Tem o mesmo tique do professor, tem as mesmas expressões do professor, ou daqueles filhos que têm o mesmo jeito do pai, ou da filha que tem o mesmo jeito da mãe. Uma característica de um servo de Deus autêntico é que ele não busca autonomia. Ele não busca fazer o que quer, como quer, quando quer e onde quer. Ele busca entender como agiria o seu Senhor nas mais diferentes situações. Mesmo Jesus, chamado pelo profeta Isaías de servo tantas vezes, deu exemplo de alguém que não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Em João 6,38 nós lemos: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
Um servo, ele procura agradar o seu Senhor. E voltando no trecho de Gálatas, nós vemos como Paulo buscava agradar a Deus, cumprindo o seu papel de pregador das boas novas, do Evangelho. É esse o contexto desse versículo. E esse também é o nosso papel enquanto servos, testemunhar o que Cristo fez e faz. Eu sei porque eu também sou tentado a isso. É fácil ficar horas no celular, mas planejar para pregar o Evangelho, ou pregar o Evangelho em si, parece uma tarefa tediosa. Já perceberam como é fácil gastar R$100 numa loja, e R$100 parece ser muito pouco, mas quando R$100 é para a obra de Deus, parece ser um peso no bolso. Se você creu em Cristo, então saiba que você é servo de Deus, e servo não faz o que bem entende. Servo faz o que o seu Senhor manda fazer. Um servo, ele busca conhecer os interesses do seu Senhor. Então eu pergunto, vocês sabem quais são os interesses do seu Senhor? Um servo busca conhecer o seu Senhor e viver para Ele. E Tiago sabia disso. Tiago, quando reconheceu por causa da ressurreição, que o seu irmão não era qualquer um, que ele era o próprio Messias, a vida dele mudou. E quando ele escreve essa sua carta, ao invés de ganhar pontos com os leitores, e dizer que era irmão de Jesus, ele diz, aqui é Tiago, servo. Vou fazer só um adendo aqui. Talvez você esteja com uma outra versão na sua mão e esteja escrito escravo. A palavra no original, ela pode ser tanto traduzida por servo, quanto por escravo. Então, se você pensou aqui que servo é mais ou menos como alguém que trabalha e é remunerado por alguém, não é esse o sentido de servo aqui. É muito mais próximo do que nós conhecemos como escravo. Chegando no final da mensagem, eu diria que o que qualificava Tiago a escrever essa carta não era a sua condição como meio-irmão de Jesus, era a sua condição espiritual de servo. E Tiago definitivamente havia dedicado sua vida ao serviço ao Senhor. Ele reconheceu e viveu essa realidade de quem ele era e de quem Jesus era. Um dia, todos nós prestaremos contas diante do Senhor. E sem sombra de dúvida, não vai adiantar você dizer qual curso universitário você fez ou qual universidade você fez. Não vai adiantar você citar os trabalhos que você escreveu. Não vai adiantar você falar dos seus empreendimentos pessoais e as suas posses. Não vai adiantar. Ele vai lhe perguntar se você estava interessado em fazer a vontade de Deus e se você buscou ser semelhante ao Senhor que lhe comprou com seu precioso sangue, Jesus. Quando nós estamos num restaurante, nós esperamos que o garçom ele esteja atento para nos servir. É muito chato ficar lá. A gente espera que com um simples gesto, ele entenda que é para ele vir e te atender. As Olimpíadas e Paralimpíadas terminaram. Não serão aquelas medalhas de ouro, de prata ou de bronze que contarão positivamente na hora de prestar contas a Deus. Os atletas que reconheciam ser servos de Deus e testemunharam do Senhor Jesus, esses poderão ouvir, servo bom e fiel.
Não é por causa do que está no peito deles. É por causa do testemunho deles. E aqui existem pessoas que talvez você nem saiba, mas que têm tido um espírito de servo. E longe de mim querer destacar os nomes que eu vou citar aqui, seria injusto com aqueles que eu não citarei. Mas eu queria que vocês tivessem uma noção. Pessoas que inclusive não estão presentes aqui hoje, mas por exemplo, a Rose, ela faz compras para não ficar faltando produtos de limpeza. O Pedro e o Joel estão ali dentro. Eles editam os vídeos, eles fazem diversas artes para nos comunicarmos melhor. O Arthur, geralmente ele é que chega primeiro aqui e arruma quase tudo para que a gente possa ter um som agradável. O pessoal que recebe vocês na recepção, hoje o Fagner, a Daiane, às vezes o Ricardo e a Lucivane, às vezes o Robson. Eles chegam aqui e têm uma responsabilidade, inclusive, de arrumar as cadeiras, de às vezes ver se o banheiro está em condições de uso. A Karen e a Cláudia, elas ficam quebrando a cabeça para que a igreja faça um papel significativo no auxílio dos pais que estão presentes na educação cristã dos nossos filhos. Como eu disse, o objetivo aqui não é exaltar esses nomes, mas é que há espaço para que a gente sirva o nosso Senhor nessa comunidade. Há espaço. E alguns de vocês têm feito isso, e eu sou muito grato a Deus por isso. Nós não trocamos de reino para sermos clientes ou consumidores. Nós trocamos de reino para servir ao mais amoroso e bondoso ser que existe, o nosso Deus. Ele que enviou seu Filho para sangrar, para morrer no meu lugar e no seu lugar, porque ele não merecia a morte, mas ele tomou a nossa morte. Ele morreu no nosso lugar. Jesus disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por favor, não desperdice a sua vida vivendo exclusivamente realizando as suas próprias vontades. A carta do servo Tiago tem muito a nos encorajar, muito a nos advertir, exortar e ensinar. Uma carta cujo propósito é que nós pratiquemos a fé que professamos. Uma carta que nos encoraja a aplicar o que nós temos aprendido de Deus nas diversas situações da nossa vida, do cotidiano. Todo dia tem desafio. E no final das contas, aprender com Tiago, para que nós no final louvemos o nosso Senhor, aquele a quem nós servimos. No Antigo Testamento, uma pessoa poderia voluntariamente se tornar escrava ou servo de alguém. E o ato de formalização disso era furar a orelha. Aquela era a marca que identificava que aquela pessoa era o servo de alguém. Minha pergunta é: qual é a sua marca? Pai, muito obrigado. Obrigado porque temos a Tua palavra, obrigado porque podemos abri-la de forma pública, obrigado porque nós temos um espaço, Pai, que convém fazer isso. Obrigado pelos irmãos e irmãs que estão aqui, Pai, aprendendo junto comigo, Pai, desfrutando disso, Pai, para que todos nós nos lembremos que no dia que o Senhor nos alcançou, no dia que o Pai nos transportou do império de trevas para o domínio, para o reino do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos tornamos servos do Senhor. Nos ajude, Pai, a ter uma postura que identifica isso.
que tem uma marca, Pai, que quando as pessoas olham, elas percebem, esse é crente em Jesus. Pai, que essa nova série, Pai, possa mexer conosco de forma positiva e que saiamos dela, Pai, diferente de quando começamos hoje. Reconhecedores, Pai, de que precisamos de mudanças e que essas mudanças, Pai, sejam positivas para espelhar e espalhar a Tua glória a todas as nações. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.